Meus amados irmãos, queridos amigos, aqui Pastor Sérgio Roberto, e esse é o seu canal Crescendo na Graça. Eu gostaria de, neste vídeo, deixar uma palavra de Deus para você. Está no livro de Provérbios, no capítulo de número 6, versículo de número 16 ao 19, que diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Meus amados, o sábio Salomão, na sua grande sabedoria recebida por Deus, ele nos deixa no livro de Provérbios vários ensinamentos, vários conselhos práticos para a vida. E dentre esses conselhos, Salomão, ele diz aqui no capítulo 6, no verso 16 ao 19, que há 6 coisas que Deus odeia. Ele é claro quando ele diz, na sua experiência com Deus, que estas 6 coisas que o homem faz, ela gera em Deus um sentimento de repulsa, de ódio. Mas ele diz que há uma 7ª coisa, que a alma de Deus, que Deus abomina. Quando Salomão diz que Deus abomina, é que Deus não aceita de forma alguma. Quando você vê na Bíblia alguma expressão dizendo que determinada pessoa estava abominando até a comida, isso quer dizer que não entrava, ele colocava para fora. Quando o nosso corpo abomina alguma coisa, ele faz de tudo para colocar para fora. E eu entendo nas palavras de Salomão que quando ele diz que esta 7ª coisa Deus abomina, é que Deus não aceita de forma alguma. As 6 coisas que Deus odeia são olhos altivos, aquela pessoa que olha todo mundo por baixo, ela quer estar por cima sempre, ela se acha superior aos outros. Língua mentirosa, aquela pessoa que tudo que ele faz é abalizado em mentiras, tudo que ele diz existe uma mentira por trás. Deus não gosta disso. Mãos que derramam sangue inocente, Deus odeia isso. Coração que maquina pensamentos perversos, aquela pessoa que sempre está maquinando mal contra outro, Deus odeia. Pés que se apressam a correr para o mal, aquela pessoa que sempre está disposta a fazer o mal aos outros. Ele diz também que a testemunha falsa que profere mentiras, aquela pessoa que não viu nada, que não testemunhou, mas que faz questão de dar um testemunho falso sobre alguma situação, sobre alguma pessoa. Então tudo isso, Salomão diz que Deus odeia. Mas ele diz que a coisa que Deus abomina, que Deus não aceita, que Deus espere, coloca para fora, é o que semeia contenda entre irmãos. Queridos, isso é uma coisa séria. Deus não aceita o semeador de contendas. E o que é a pessoa que semeia contendas? A pessoa que semeia contendas é aquela pessoa que faz de tudo para criar inimizades, para levantar barreiras, para afastar as pessoas. E eu não sei se você conhece alguém assim, mas existem pessoas que o prazer dela é justamente afastar as pessoas umas das outras, quebrar a comunhão das pessoas. É aquele que muitas vezes a gente costuma dizer que compra ali para vender aqui, compra aqui para vender lá. É aquela pessoa dissimulada, é aquela pessoa que chega junto das outras cheia de boas intenções, mas na verdade o seu propósito é criar um bloqueio, uma barreira entre as pessoas. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não aceita esse tipo de coisas. Deus abomina o semeador de contendas. Todo semeador de contendas está cada dia que se passa se afastando mais da presença de Deus. Eu conheço uma história de 2 irmãos que viviam em uma propriedade, eram fazendeiros, e esses irmãos eram muito unidos. Esses irmãos, eles tinham uma comunhão muito forte entre si. E conta a história que um dia houve uma desavença entre os dois. Conta a história que um dia aqueles irmãos, eles começam a discutir entre si. E no meio daquela discussão, aqueles irmãos, eles ficam sem falar, ficam intrigados um do outro. E conta a história que eles
se separam. E um daqueles irmãos aborrecido, porque a sua propriedade era vizinha à propriedade do seu irmão, e sendo vizinha, eles sempre estavam se vendo, estavam sempre se comunicando, e havia um rio que separava essas propriedades, de sorte que quando um queria vir para a propriedade do outro, eles tinham um pequeno barco, eles atravessavam e ali eles mantinham seus momentos de comunhão. Mas conta-se que um dia, depois dessa discussão, um irmão mais velho, irritado com tudo que aconteceu, ele contrata um carpinteiro que passa por aquela região e ele sabe que aquele homem é um bom profissional, era um homem muito rápido no que fazia, e ele contrata aquele homem e conta a história e diz: olha, eu vou fazer uma viagem, mas eu tive um problema com meu irmão que mora nessa outra propriedade, nós brigamos feio, e eu quero que você construa uma cerca aqui, porque eu nunca mais quero ver a cara do meu irmão. Então eu quero saber quanto é. Ele fez o orçamento, disse quanto seria aquela cerca, e ele disse: eu vou viajar, quando eu voltar eu quero essa cerca pronta. E o rapaz disse: tudo bem. Só que quando ele viajou, o carpinteiro começou a trabalhar na cerca, e conta a história que, trabalhando ele naquela cerca, quando o outro volta, teve uma surpresa. Quando o que contratou o carpinteiro voltou, ele percebeu que aquele homem não tinha construído uma cerca, mas ele tinha feito uma ponte entre as duas propriedades. E quando ele chegou, que viu aquela ponte pronta, ele teve uma surpresa desagradável, ficou irritado, mas quando ele estava ali olhando para aquela ponte, já irritado, querendo dizer algumas coisas com o carpinteiro, que ainda estava em fase de término, de repente o irmão mais novo aparece lá na cabeça da ponte, do outro lado, e dá uma carreira, corre ao encontro do seu irmão mais velho, dá um abraço nele, pede perdão e diz assim: meu irmão, me perdoa. Depois de tudo que eu te fiz, depois da discussão feia que nós tivemos, você mostrou que me ama tanto, construindo essa ponte. E de repente eles se abraçam, choram, se perdoam, e quando aquele irmão mais velho, ele percebe aquela situação, ele chama o carpinteiro e agradece a ele por tudo que ele havia feito, por ele ter construído aquela ponte, e fez uma proposta. Ele disse: eu quero contratar você para ficar aqui na minha propriedade, para ser meu empregado, porque eu gostei do que você fez, você quebrou uma barreira séria que havia entre eu e meu irmão, você reconciliou a gente de uma briga tão terrível que nós tivemos. Só que quando ele fez essa proposta, o carpinteiro olhou para ele e disse: a sua proposta é muito boa, mas eu não posso ficar. E ele disse: mas por que você não pode? Ele disse: porque ainda existem muitas pontes que eu estou precisando construir, e muitas famílias que eu preciso reconciliar. Meu irmão, minha irmã, não seja um construidor de cercas, não seja aquele que levanta barreira entre as pessoas, mas que você seja um construidor de pontes, que você seja um elo de comunhão entre pessoas que não se falam mais, que você seja um instrumento de Deus para trazer as pessoas para junto das outras e não para separá-las. Que Deus abençoe tua vida, fica na paz e até o próximo vídeo, se assim o bom Deus nos permitir.